Você já parou para pensar em qual é o papel da história? O que a gente precisa para poder falar e ensinar de história sem parecer maluco? Então acompanha comigo, depois da vinheta, um bate-papo que eu tive com o Cliff, aquele que já gravou aqui com a gente, sobre história. Fica de olho, solta a vinheta. Seja bem-vindo, Cliff. Tudo bom com você? Estamos indo. Ainda estou Estamos... vivo, isso é uma vitória. Atualmente né? Mas vamos lá, Cliff. Eu gostaria primeiro que você se identificasse para caso alguém que acesse esse canal nunca tenha ouvido um Urudcast ou nunca tenha assistido os primeiros Tio Urud Fala. Tá perdendo nada. Não tá perdendo nada, eu também acho. Mas qual é a sua formação? Só para o pessoal saber. Alguns dizem que eu sou formado em história, é o que está no meu diploma. Pera. Pelo menos até a última vez que eu olhei, estava escrito isso no meu diploma. Bom, né? Que bom! Ou não, né? Atualmente eu não sei. Senão eu tô fazendo a coisa errada faz quase 15 anos e não sei. Atualmente eu não sei se isso é bom ou é ruim, de acordo com algumas coisas que a gente vê. Então, assim, eu queria que Uhum. você explicasse em poucas palavras, ou muitas, o que você acha melhor, né, para nossa pequena audiência, o que faz alguém formado em história, além de dar aula? Conta a fofoca. Conta fofoca. É uma maneira de ver a coisa. É o que dizem na faculdade, que a gente faz sei lá, de 3 a 5 anos para contar fofoca. É uma pessoa que tem um diploma de bacharel em história, que é o meu caso. Eu já tenho bacharel e licenciado. Licenciado permite que você dê aula, bacharel é pesquisador. Eu posso fazer as duas coisas, chupa a sociedade. Eu tenho 2 diplomas na mesma merda, então quem se importa? Mas o historiador é a pessoa que pesquisa sobre a história, tá no nome, né? Ele desenvolve teorias através da análise de fontes, de livros, de relatos de outros historiadores para ir construindo versões da história que se uma banca de pessoas achar que é convincente o bastante, vira o livro e a gente aprende na faculdade. Não é uma coisa tão simples igual muita gente acha, que não há Não, necessidade de estudo nenhum, que eu possa simplesmente não, falar o que vier na minha cabeça. nenhuma ciência é simples. Não, história é uma ciência e obedece o negócio do método científico. Então eu Obrigado. tenho uma ideia, Obrigado. certo? Aí, ó. Olha, Só te interromper um segundo. Você chegou aonde eu queria. Ciência é uma eu história. linkando aí, ó. Exatamente. Exatamente. História é uma Aliás, ciência, aliás, história é desculpa, é uma contrário. ciência, não ciência é uma história. A ciência também tem a sua história, mas isso não vem ao caso Exato, agora. exato. Eu sou um cientista, tem até um jaleco branco, tá aqui no meu armário, mas tá difícil de pegar. Mas enfim, sim, história, você tem uma ideia, certo? Alguma coisa que você quer, ou você quer provar, ou você quer mostrar que alguém está errado, ou você quer abordar um assunto para uma ótica que ninguém fez. Aí primeiro você vê se aquilo é viável, tá? Segunda coisa, você vai procurar coisas, né, fontes, bibliografia que sustentem aquela sua ideia. Então, livro, jornal, filme, se você for fazer uma coisa muito antiga, sei lá, vestígio arqueológico, aí você faz tudo aquilo, você analisa aquilo, e você pode usar outras ciências para te ajudar. A gente até fica brincando na faculdade que a história é a ciência de verdade, as outras são só auxiliares, elas só estão lá para ajudar a gente. Você pode usar biologia, geografia, antropologia, matemática, blá blá blá. Depois você escreve tudo aquilo, lembrando que se você estiver na faculdade, aquilo vai ser feito sob a orientação do professor, então ele vai estar te guiando para fazer. Então aí você já tem a primeira figura de autoridade para dizer que o que você está fazendo tem validade. Aí depois você escreveu aquilo, ele vai passar por uma banca examinadora, certo? Se for uma
uma dissertação de mestrado, se for uma tese de doutorado, vai passar por uma banca examinadora com 3, 4, 5 professores, todos eles os caras mais fodão da área que existe. Eles vão olhar aquilo lá, vão começar a te interrogar sobre o que você fez, para saber se você está plenamente capacitado daquele conhecimento que você criou e tal. Se todas essas pessoas, que são pelo menos, sei lá, umas 5, acharem que, pô, tudo bem, legal, parabéns, você tem uma tese que pode um dia virar um livro. Então, e aí se outra pessoa achar que você está falando merda, ela vai pelo mesmo caminho. Então, o Cliff falou isso aqui, eu acho que ele está errado, eu vou tentar mostrar que ele está errado. Vou fazer a minha pesquisa, blá, 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 para contrapor o que ele disse, se alguém aceitar, vai ter minha versão, a versão da pessoa. Bom, mas a ciência tem um método e tem que passar por muitas pessoas para ter uma validação. Não é tão simples assim, não é só escrever qualquer merda na internet. Aí chegamos num outro ponto muito delicado. Né? Tem propriedade para escrever merda na internet. Você tem, ok, concordo. Eu não tenho tanto assim. Não nesse assunto, eu posso ter em outros. Não... As pessoas confundem que eu entendo muito de história, eu vou escrever sobre história, mas porra, não é tão simples. É por isso que a gente tem a crítica com jornalista que escreve história, porque jornalista não sabe qual que é o método da história, cara. Ele não sabe, ele não tem a ferramenta do negócio da história para fazer o bagulho direito. Ele pode até fazer um bom livro para os outros vão achar que é livro de história, mas o historiador vai falar aquilo e falar, porra, mano, eu faço melhor. A maioria do pessoal acha, eu sei muito de história, então vou lá, vou escrever um livro sobre isso. Mesmo jornalistas que, tipo, Laurentino Gomes, Eduardo Bueno, essa galera toda aí que popularizou a história, eles não são historiador, mas eles ainda fazem uma coisa que a maioria do povo que está na internet não faz. Eles vão procurar livro para ler, para escrever os livros deles. Então, tipo, eles vão ter documento, eles vão olhar livro, eles não vão fazer um trabalho historiográfico tão bom porque eles não têm formação para isso. Mas também, tipo, digamos que ele está no meio do caminho entre você, que é só um cara que conhece história e gosta de história, e eu, que sou formado nisso. Eles estão no meio. Um dos motivos pelo qual eu te chamei é que eu tenho visto, né, alguns canais na internet que o pessoal se propõe a apresentar histórias alternativas do Brasil, do mundo. É o que é politicamente incorreto da história. Bem, temos esse também, né? E eu tenho visto também uma pessoa fazendo umas publicações aí que eu sei que não é completamente verdadeira, em defesa da família imperial brasileira. Você já deve ter visto. Né? O Robespierre e Guilhote não foi pouco. Eles não tinham escravos, todos eram alforriados, né? E não é assim que a coisa funcionava. A gente sabe disso, para quem quiser perder uma meia horinha só de pesquisa, na própria internet vocês já vão achar fontes que... Google acadêmico, tá? Existe o Google tradicional e o Google acadêmico. Coloca no Google tradicional, Google acadêmico, que você vai cair nele e você acha os negócios. Usa o Google para procurar o Google. Exatamente, usa o Google para procurar o Google, e nesse outro Google você procura lá escravos da família imperial, você vai achar uns artigos científicos, um negócio assim. E o bom de história é que pelo menos a maioria das pessoas que lê consegue entender uns 80%. E vindo um pouquinho mais pro presente, né? Saindo lá da família imperial, a gente tem pessoas aí que acreditam piamente, por exemplo, que nós nunca tivemos uma ditadura militar no Brasil. Às vezes o indivíduo tá louco na droga. E se isso me preocupa um pouco, eu acredito que você, como alguém formado na área, deve te preocupar muito mais do que a minha pessoa. Eu fico miserável das ideias. Cada espaço em branco aqui na minha testa é um filho da puta que falou que não foi ditadura. E você dá aulas de história? Né? Né? Você já se deparou com alguma situação assim? 13 anos, olha aí, ó. 13 anos, 13. E você como professor de história, já enfrentou alguma situação dessa? Já. De negacionismo histórico ou revisionismo histórico dentro de sala de aula? Já. Dá um desespero? Eu chego e falo, velho, todo mundo tem direito de ser idiota, inclusive você. Mostra por que a pessoa tá errada. Mas o foda da história é que, lembra que eu falei que é versão, cara. História tem muito de interpretação. Então, aí é que a porca torce o rabo. Por isso todo mundo fica meio ressabiado com história. Tipo, matemática, sabe que 2 mais 2 sempre vai dar 4.
Agora, história, mano. História, se eu pesquisar um bagulho e você pesquisar o mesmo bagulho, nós vamos achar duas coisas diferentes. Lembre-se que minha primeira formação é direito, então eu entendo um pouco dessa coisa Olha, é mais interpretativo ainda. Interpretação. Exatamente. Tipo, se a gente ler, você vai achar que o Magneto tá certo, eu vou achar que o Xavier tá certo e foda-se. A história, ela pode, sim, passar por interpretações diferentes, igual você falou, as pessoas podem Sim, ler tem coisa que era... Tem uma teoria que era aceita, sei lá, 30 anos atrás e hoje já tem indício suficiente de que não, tá errado. Sim, até Isso porque acontece. às vezes indícios surgem, não surgem, são descobertos, né? E que mostram que aquilo que a gente acreditava estava errado. E isso não tem problema nenhum, não é só com a história, é só a gente pensar, por exemplo, na questão da evolução. Exato. Igual esses dias eu preparei uma atividade mesmo sobre pré-história. A gente não aprende pré-história na faculdade porque está no nome, é pré-história. Então a gente não aprende isso. O que é uma pena, enfim. Mas eu estava vendo sobre um negócio de arqueologia que descobriram no Mato Grosso lá um fóssil qualquer que ajuda a contradizer uma outra teoria que diz que a gente chegou a tantos milhões de anos e talvez não seja tanto aquilo. Então, a história também é assim. Hoje a gente acha que é X, amanhã, daqui 10, 15, 20 anos, vão falar, não era X, era Y. Hoje a gente tem muita gente que ainda acredita que a expectativa de vida da Idade Média era exatamente 30 anos, né? Sendo que hoje já se sabe que não era isso. Então, não, era um pouquinho mais. Era um pouco mais, mas hoje já se sabe que, né? E tem gente que ainda fala, né? Nossa, com 30 anos você tinha que dar graças a Deus, né? Porque você ainda está vivo. E talvez, mas é porque você vivia, na verdade, a questão não é do tipo assim, acredito eu. Não é que a pessoa chegava com 30 anos, ela era já um ancião, né? No alto dos seus cabelos brancos. Mas o estilo de vida da época propiciava a chance de uma morte mais cedo, muitas vezes. Sim. Né? Não tinha antibiótico, né, gente? Entrou uma ferpa no meu dedo, morri 2 dias depois. Não era só antibiótico, nós basicamente não tínhamos medicina de verdade, né? Exatamente, não tinha medicina. Pois é, então Para esse pessoal que anda numa pira louca de canais aí alternativos de história, tudo é teoria da conspiração. Eu acho que o historiador talvez seja a criatura mais poderosa do universo, porque é um medo. O pessoal fala que os historiadores escondem, e os historiadores. O historiador tem tanto poder assim? Ninguém se importa com a gente. Vocês se reúnem numa espécie de sociedade secreta dos historiadores? Conselho de classe. Não. Historiador não é nenhuma profissão reconhecida por lei. Né? Fizeram um projeto que foi vetado pelo nosso excrementíssimo. Então, uma das minhas profissões tecnicamente não existe. Olha, eu não sabia dessa. Acabei de ficar mais chocado. Sim, tem geógrafo, tem químico, tem bibliotecário, mas historiador não tem, não é reconhecido como uma profissão. É uma função, mas não é uma profissão regulamentada. Passaram anos e anos e anos, desde que entrei na faculdade, estavam fazendo um projeto de lei para reconhecer como historiador, e eu entrei na faculdade em 2006. E aí justo agora essa merda passou, justo agora. Mas, não foi. E assim, uma preocupação que eu tenho, já que você citou essa criatura, ele é um dos que defende, né, alguns revisionismos históricos, não só ele, como filhos dele também. E o pessoal confunde um pouco essa ideia a história pode descobrir que algo que a gente acreditava não estava certo e mediante evidências, isso é uma coisa. Isso é ciência em geral, né? Ciência em geral pode mostrar que ela estava errada. Né? Vamos dar um exemplo. Teoria da evolução, né? Gente, para quem não sabe, a teoria da evolução não é exatamente da maneira... É uma teoria. Não é exatamente da maneira só ideia. como Darwin propôs, que o pessoal ainda acha que é exatamente da maneira que o Darwin falou lá atrás, né? E hoje nós já sabemos... É tipo Pokémon. Ela evoluiu, né? E antes do Darwin, a gente teve Lamarck, a gente teve outros aí com outras ideias
sobre evolução. Teve aquele grande goleiro gato Buffon também. De evolução. Então, assim, a história ela pode sim evoluir como qualquer ciência. Sim. Que ela é. Vamos deixar isso bem claro para o pessoal não ter dúvida. Exatamente. O que não podemos aceitar é um revisionismo burro, vou chamar assim. Não gosto muito de usar esses termos, mas um revisionismo... Vai falar, é burro mesmo. Burro que é do tipo assim, eu não concordo com a sua ideia de história, Cliff. Então você está errado. Eu posso fazer aquilo lá. Faz melhor, então. E isso é complicado, porque isso prejudica a evolução de uma ciência. Uhum. Eu já tive aluno que acreditava em terra plana. Eu falei, então vai pra borda. E, cara, é muito preocupante isso. Que em 2020 nós temos pessoas que acreditam na Terra plana. Então, assim, Clipe, eu gostaria de agradecer demais a sua participação, no sentido de poder esclarecer um pouco mais a importância de se entender a história, de se estudar a história, e não simplesmente achar que a história é algo que já passou e que eu não preciso conhecer. Tem uma frase muito boa de um filme muito bom, chama Uma História de Amor e Fúria. Viver sem conhecer o passado é viver no escuro. É a frase do filme Uma História de Amor e Fúria. Eu recomendo para vocês esse filme, que é bem bom. E tem essa frase que diz, né, bastante do que é a história. Um povo que não conhece sua própria história é um povo que não tem futuro. E uma dica pro pessoal, né? Conhecer história não significa que você tem que conhecer todos os fatos que aconteceram. Sim. E nem as datas e nem que você tem que todas. Gostar. Né? Mas eu não sei data nenhuma. É simplesmente você entender o que aconteceu. A história ela vai te mostrar como é que você chegou onde você está. Então, tipo, como é que você está, sei lá, o que você é dessa classe social que você é, por que você mora no lugar que você mora, por que você é explorado do jeito que você é explorado, a história vai mostrar isso. Porque seu país é do jeito que é. Sim, porque seu país é do jeito que é. Daquela velha coisa que a professora fala no primeiro dia de aula de história. Que história é você conhecer o passado para ter um futuro mais bonitinho. É mais ou menos isso. E com essa fala maravilhosa de professora de história do primeiro dia da faculdade? E a Rosilda? Tchau, Rosilda. Eu me despeço de você por hoje, Cliff. Agradeço demais a sua participação. Puramente fictício. Agradeço demais a sua participação. E espero que possamos encontrar outros temas para que você possa voltar mais vezes. Tamo aí, até para falar coisa que eu não sei, que daí a gente entra nos trending topic do YouTube, que falando merda vai chegar lá. Então, muito obrigado, Cliff. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, escreve nos comentários o que é que você achou. Se não gostou, também escreve nos comentários para eu poder saber por que você não gostou. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações toda sexta-feira quando sair vídeo novo. Além disso, deixa aí nos comentários aqui embaixo temas de vídeos que vocês gostariam que eu fizesse, que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal, para poder também atender os gostos de vocês, ok? Vejo vocês semana que vem, até a próxima, tchau! Eu tenho livro, mas eles ficam guardados num lugar onde não dá pra ver. Eles ficam onde não bate o sol. Eles ficam onde não bate sol. Onde não bate sol. De onde você tirou esse livro, Batman?